Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia, nosso 55º encontro. Como semana passada trabalhamos o Catecismo do Concílio Vaticano II, o Novo Catecismo, hoje vamos trabalhar o Catecismo de Trento, nosso 55º encontro. Nós vamos trabalhar essa questão da transubstanciação, que vai do capítulo 37 até o capítulo 44. Ouçamos então esse texto tirado do Catecismo de Trento, é o capítulo 4 do Sacramento da Eucaristia. Então, novamente, a transubstanciação, capítulo 7. Primeiro, a coisa. Número 37. Agora devem os pastores tratar do segundo ponto já mencionado, ensinando que após a consagração não permanecem as substâncias do pão e do vinho, a matéria do pão e do vinho, mas a substância não é mais do pão e do vinho. Pode esse mistério provocar justamente a mais forte admiração, mas é uma consequência necessária da doutrina que acabamos de demonstrar. Doutrina significa um ensinamento. Na verdade, se depois da consagração o verdadeiro corpo de Cristo está presente debaixo das espécies do pão e do vinho, uma vez que antes ali não estava, era necessário que isso se efetuasse ou por mudança de lugar, ou por criação, ou pela conversão de outra coisa nesse mesmo corpo. Ora, é certo que não podia o corpo de Cristo estar presente no sacramento por mudança de um lugar para o outro. Então não é uma mutação. Nesse caso, viria a deixar as mansões celestiais, pois nada se move sem abandonar o lugar de onde parte o movimento. É a questão do motor imóvel aqui. Mais absurdo seria admitir-se uma nova criação do corpo de Cristo, de sorte que tal hipótese nem pode ser levada em consideração. Agora vem a realidade. Resta, portanto, uma única possibilidade. O corpo de nosso Senhor está presente no sacramento, porque o pão se converte no próprio corpo de Cristo. Uma conversão. Como consequência, devemos admitir que não remanesce coisa alguma da substância do pão. Não fica nenhuma coisa do pão no momento da transubstanciação. Porque a partir do momento da transubstanciação, nós temos o Cristo todo, completo. Nós temos a presença do Cristo todo. Então não resta nenhuma substância do pão, mas aquela realidade da matéria do pão está toda impregnada da presença do próprio Cristo, é Ele mesmo. Parágrafo 38. Foi esta a razão que levou os padres e teólogos da antiguidade a confirmarem abertamente a verdade deste dogma, pelos decretos do Concílio Ecumênico de Latrão e do Concílio de Florença. Mais explícita, porém, é a definição do Concílio Tridentino de Trento. Então, na própria realidade do sacrossanto sacramento da Eucaristia, está presente a substância naquela realidade do pão e do vinho, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então não está presente a substância mais o pão e do vinho. Ali houve uma realidade de transformação, onde se muda a substância, é o Cristo mesmo presente. Segundo, testemunho das Escrituras. Mas era fácil também tirar-se esta conclusão dos testemunhos das Escrituras. Em primeiro lugar, porque o próprio nosso Senhor havia dito na instituição deste sacramento: isto é meu corpo. A palavra isto designa, pelo seu sentido, toda a substância de uma coisa presente. Ora, se persistisse a substância do pão, em hipótese alguma poderia ele dizer com propriedade: isto é o meu corpo. No Evangelho de João diz ainda Cristo nosso Senhor: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Chama, pois, ao pão a sua carne. Mais adiante acrescentou: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E em seguida arrematou: a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Sem termos tão claros e incisivos, designa sua carne como pão e verdadeiro alimento, e seu sangue como bebida igualmente verdadeira, prova é suficiente de que Cristo dava a entender que no sacramento não restava nenhuma substância de pão nem de vinho. Porque se isto é meu corpo, então é o Cristo. Você está vendo pão, mas Jesus diz: isto sou eu. Você está vendo vinho, mas Jesus está dizendo: isto sou eu. É o meu sangue. Testemunho dos Santos Padres do Magistério, número 39. Quem versar os Santos Padres, desde logo verá que foram sempre unânimes na exposição desta doutrina. Santo Ambrósio, por exemplo, escreve nesses termos: tu dizes talvez, o meu pão é pão comum. No entanto, este pão é pão antes das palavras sacramentais, isto é, quando se coloca no altar o pão e o vinho, este pão que é apresentado ali para ser consagrado, antes de ser consagrado, ele é pão, verdadeiramente, né? Então, antes das palavras, você vê pão. Logo que se realiza a consagração de pão que é, torna-se carne de Cristo. Então, é o próprio Cristo. E a provar mais comodamente as suas afirmações, aduz ele muitos exemplos e semelhanças. Noutro lugar, onde se põe a interpretar a passagem: o Senhor fez tudo quanto queria no céu e na terra. Isto aqui, nós estamos no Salmo 134, versículo 6. Tece o seguinte comentário: conserem as aparências de pão e de vinho, todavia devemos crer que, feita a consagração, nelas não existe outra coisa senão a carne e o sangue de Cristo. Santo Hilário, por sua vez, expõe a mesma doutrina quase pelas mesmas palavras. Ensina que o corpo e o sangue de nosso Senhor estão verdadeiramente presentes, ainda que por fora só se veja a representação de pão e vinho. Parágrafo 40. Nesta altura, façam ver os pastores que não é para admirar se depois da consagração ainda falamos de pão. Implantou-se o costume de chamar assim a Eucaristia, já porque tem as aparências de pão, já porque conserva a virtude natural de nutrir e sustentar o corpo, qualidade intrínseca de todo pão. Além do mais,
as Escrituras costumam chamar as coisas pelas suas aparências. Assim como claramente nos mostra aquela passagem do Gênesis, na qual se diz ter aparecido a Abraão 3 homens, que na realidade eram 3 anjos. E aqueles 2 que apareceram aos apóstolos na ascensão de Cristo, nosso Senhor, aos céus, são chamados de homens, apesar de serem anjos. O método de verificar-se a transubstanciação. Parágrafo 41. Dificílima se torna, sob todos os pontos de vista, uma explicação mais ampla deste mistério. Ainda assim, tentarão os pastores explicar a maneira dessa admirável conversão, pelo menos aos que forem mais versados nos mistérios divinos. Quanto ao menos instruídos, seria para temer que não suportem o peso da doutrina. Esta conversão do pão no corpo de Cristo, do sangue, do vinho no sangue de Cristo, que pelo poder de Deus, a substância total do pão é convertida na substância total do corpo de Cristo, e a substância total do vinho na substância total do sangue de Cristo, sem que nosso Senhor sofra qualquer alteração de sua natureza. Porque se sofre alteração, Cristo, na sua natureza divina, é mutilado. Se a natureza divina é mutilada, então ela não é divina mais, ela se torna criatura. Pois Cristo ali não é gerado, nem mudado, nem aumentado, mas permanece na integridade da sua substância, o único Cristo, presente e vivo na substância do pão e do vinho. Na explicação deste mistério, diz Santo Ambrósio, vê como é eficiente a palavra de Cristo. Se a palavra do Senhor Jesus é de tanta virtude, de tanta força, que fez começar o que não existia, como por exemplo o mundo, porque o mundo foi criado por meio do Filho, da palavra, quanto mais eficiência não terá para conservar as coisas já existentes e convertê-las em outras. O mesmo sentido escreveram também outros padres antigos, muito respeitáveis pela autoridade de sua doutrina. Então vamos ver o que Santo Agostinho diz. Cremos que antes da consagração subsistem o pão e o vinho, conforme os fez a natureza. Mas depois da consagração existem a carne e o sangue de Cristo, que a palavra da bênção consagrou. Por isso que diz mistério da fé. A realidade do reconhecimento da verdade daquilo que se celebra, dessa presença real de Jesus no seu corpo e no seu sangue, transubstanciado, que de pão se transforma corpo e de vinho se transforma em sangue, nós vemos que esta realidade, né, da consagração faz com que naquela própria realidade, na própria realidade visível do pão e do vinho, esteja o Cristo todo, Cristo único, presente e vivo. Agora, isso só pode ser compreendido mediante a fé, porque mediante a realidade você vai ver pão e ali você, que é uma pessoa de fé, é chamada a dar um passo maior para dizer, não, por aquilo que Jesus deixou e por aquilo que os apóstolos nos deixaram nas seus escritos, sabemos que ali está o próprio Cristo. É uma atitude de fé. Por isso, o mistério da fé. É só pela fé que nós podemos entender essa presença real. Sem a fé, nós fazemos perder o valor do sacramento, porque não sabemos ser beneficiados pelo efeito desse sacramento. São João Damasceno se exprime assim:
o corpo está realmente unido à divindade, o mesmo corpo tomado do seio da Virgem Santíssima. Não porque esse corpo desça do céu para onde havia subido, mas porque o próprio pão e o vinho se convertem no corpo e no sangue de Cristo, presença real. Parágrafo 42. É com justeza e propriedade, observa o Concílio de Trento, que a Santa Igreja Católica chama de transubstanciação esta portentosa conversão. Assim como a geração natural pode adequadamente chamar-se de transformação, porque nela se efetua mudança de forma, assim também foi com muito acerto que nossos maiores, os padres, inventaram o termo transubstanciação, porque no sacramento da Eucaristia, a substância total de uma coisa se converte na substância de outra coisa. Então, a substância total do pão se converte na substância de outra coisa, Cristo, presente e vivo. Parágrafo 43. Cumpre-nos, entretanto, lembrar aos fiéis uma recomendação que os santos padres sempre tornaram a encarecer. É que se não deve investigar com excessiva curiosidade de que maneira se processa essa conversão, pois não a podemos perceber com sentidos, nem encontramos fato análogo nas mudanças da natureza, nem até na própria criação das coisas. Só pela fé, como eu dizia, podemos saber o que ela vem a ser, mas não devemos inquirir curiosamente a maneira da sua realização. É igual a questão de São Tomé. Precisa ver para crer. Mas Jesus vai mostrar, olha, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, é a realidade da fé, do mistério do Cristo presente ali, que vai levar as pessoas a crerem, inclusive no mistério da Eucaristia. Porque ali, por mais que o ser humano queira entender com o seu intelecto, com a sua mente, sempre vai escapar a sua capacidade intelectiva de pensamento, porque existem coisas que o ser humano não consegue saber tudo. Ele pode entender em parte o mistério divino, mas ele não pode compreender a totalidade do mistério divino. A Igreja quer salvar a compreensão de que esse mistério da fé, de que naquele pão tem corpo de Cristo, naquele vinho é o sangue de Cristo, é o próprio Cristo presente, né? Como uma realidade para salvar a compreensão sacramental e do valor sacramental. Agora, ela não vai poder explicar o mistério a não ser através da Escritura e dos textos sagrados que nos dizem que ali está presente o próprio Cristo. Porque senão não teria sentido Paulo dizer: quem come e bebe o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, sem entendê-lo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Como um pão e um vinho simples, pão e vinho, iria condenar alguma pessoa, né? Então é uma realidade real. A Igreja tem que ter esse valor, reconhecer esse valor daquilo que Jesus deixou para nós. Não menos avisados sejam os pastores na exposição daquele outro mistério, isto é, de como o corpo de Cristo nosso Senhor se contém todo, até na mínima partícula do pão. Raras vezes haverá necessidade de tais explanações. É uma questão pastoral. Os padres, os bispos têm que dar atenção sobre isso. Mas quando as exigir a caridade cristã, lembre-se os pastores, em primeiro lugar, de premunir os ânimos dos fiéis com aquela palavra inspirada: a Deus nada é impossível. É a base da ação de Deus na história. Parágrafo 44. Ponha-se então a ensinar que Cristo nosso Senhor não está neste sacramento como que num lugar. Nos corpos. Lugar é uma resultante natural de suas próprias dimensões. Segundo a nossa doutrina, isto é, o pensamento da Igreja,
Cristo está no sacramento enquanto é grande ou pequeno, o que exprime quantidade. Não está presente, mas está presente como substância. Então, de novo, segundo a nossa doutrina, Cristo não está no sacramento enquanto é grande ou pequeno. Não é essa categoria, o que exprime quantidade, mas ele está presente como substância, presente ali no sacramento da Eucaristia. Ora, a substância do pão converte-se na substância de Cristo, e não em sua grandeza ou quantidade. Sem dúvida alguma, uma substância tanto se contém no espaço pequeno como no grande. Não é o tamanho da Eucaristia que vai definir o tamanho do Cristo, não. Que seja pequeno ou seja grande, ali está o Cristo todo presente. Assim é que a substância e natureza do ar está toda numa pequena porção de ar, da mesma forma que se encontra num grande volume. Então, se você tiver Eucaristia, tiver que a Eucaristia partir no meio, você vai receber a metade da Eucaristia, você não está recebendo metade do Cristo. Porque ali você está recebendo o Cristo todo, o Cristo inteiro. Porque naquela realidade está o próprio Cristo. Ele não se divide, porque a presença real está no pão. Por igual razão, num pequeno vaso se contém necessariamente toda a natureza da água, como a que existe no rio volumoso. Portanto, já que o corpo de nosso Senhor se substitui à natureza do pão, força dizer que ele está no sacramento do mesmo modo que estava a substância do pão, antes de ser consagrada. Para essa, porém, tanto fazia encontrar-se em maior ou menor quantidade. Repetindo, para a gente terminar. Já que o corpo de nosso Senhor se substitui à natureza do pão, então a natureza do pão se torna corpo de Cristo, força dizer que ele está no sacramento, ele está presente e real no sacramento, do mesmo modo que estava a substância do pão antes de ser consagrada. Então, antes de ser consagrada, essa substância era pão. Na consagração, essa substância é o próprio Cristo e a sua presença real ali. Para essa, porém, tanto fazia encontrar-se em maior ou menor quantidade, porque o Cristo está presente não é pela realidade do seu tamanho, mas pela realidade da sua presença real naquele pão consagrado. Depois, nós vamos trabalhar as espécies eucarísticas e os efeitos da Eucaristia. Mas semana que vem, nós vamos trabalhar mesmo o catecismo do Concílio Vaticano II, o novo catecismo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.